Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta quarta-feira, 27 de junho, com Atualidades Pampa, levando a informação para vocês em todo o estado do Rio Grande do Sul, através das nossas repetidoras. Algumas notícias que pipocaram hoje, mas que acho que foram as mais faladas, enfim. Para juristas, STF está em pé de guerra. Olha como a vitrine do STF, o telhado do STF está vulnerável, né? O presidente do TSE, que é o ex-deputado Iradir Petroski, e a prefeitura de Bagé assinaram um contrato de aluguel com o imóvel dele sem licitação. E não pode, né? Ele não era ainda, ele era apenas conselheiro. Mas isto não pode. E também agora uma novidade é que PT, PSOL e PSB querem os showmícios de volta. Porque querem mostrar os seus artistas, querem fazer, sabe, um monte de coisa. Mas a notícia mais importante, sem dúvida alguma, para todos nós hoje, é a chegada de mais uma colega, Alice Klein. Alice Klein, ela é jornalista, é fotógrafa, pós-graduanda em empreendedorismo. Não que não seja fotógrafa e jornalista, mas essa coisa de tu estares no empreendedorismo eu acho maravilhoso. O que tu faz? Tu está estudando isso ainda? Estás pós-graduando? Isso, eu faço uma pós-graduação na PUC, né? De gestão, empreendedorismo e marketing digital. Olha, viu? Olha, Carla, minha colega. A Carla Krieger está fazendo empreendedorismo também? Não, eu também estou numa pós-graduação, mas é jornalismo digital, na minha pós. Legal. E o Chicão faz empreendedorismo sem precisar ir à faculdade, Chicão. Querido, eu acho uma besteira a faculdade, porque a faculdade, quando ela não é voltada para a cultura, que eu tirei história, filosofia, antropologia, tirei depois jornalismo por causa do trabalho, ela é um convite ao desemprego. Que hoje você tira a faculdade, fica 5 anos e investe um monte de dinheiro lá e termina dirigindo um Uber. Eu não entendo qual é a moral disso. Agora, como cultura, eu aconselho história e filosofia ou antropologia, que é uma coisa muito legal. Não curto geografia e tirei. Tirei até o SPB e Moral e Cívica. SPB, olha que eu acho que, dona Magda... Só nós sabemos o que é o SPB. A faculdade já tem que ser um gadget cultural. Eu tenho hoje para falar com um Jô Soares, um presidente da República, um empresário, graças a uma faculdade de história. Agora o cara que tira a faculdade de engenharia não tem isso. Porque ele é muito técnico. Mas eu logo vi Chicão, que o Vitorino não Chicão, tinha. É o final dos tempos. Estudem isso que estudando. estudem isso que o Chicão estudou, vocês vão virar um Chicão Tofone. Opa! Então, se ele virar o Faça o seu Chicotofone, julgamento. ele vai ser um cara de sucesso. Faça o seu Ele vai ser um julgamento, cara que está escrevendo fala um mal de livro engenheiro. que já está quase todo vendido. tá. É um cara que é multimídia na mídia. Eu falo de qualquer assunto aqui, querido. Eu falo da capital da Papua Nova Guiné, da Fórmula 1, da Top Model, da sacanagem, da noite, de moda política e tudo. Eu gostaria de voltar... Só um No minutinho. entanto, não sabe que pressão leva os pneus do teu carro. Presta atenção, nem eu sei do meu. Mas Ele não tem querido, carro. andar de carro hoje é um mandrake, tem que andar de aplicativo. Gente, é vocês verdade, o não negócio é meio entenderam estudar, que não ter hoje carro, está né? chegando uma colega nova, vocês não deixaram a guria terminar de se apresentar? Eu não pensei que ao saudar a nossa nova colega fosse trazer esse debate. Eu não posso falar que eu sou. Alice, Mas, dona Alice, Ricardo, eu quero ir de cueca boxer aqui com o Vitorino aqui. Já te Segundo os disse gregos que o diziam, Ministério da Saúde mais adverte. bonito ganha. Isto faz mal à saúde. O mais bonito tem razão. Por isso que Paris ganhou a Helena de Nós vamos fazer o Dona programa, Alice. nós vamos fazer o programa da madrugada e sem a cueca. E tu vai ver quem é o mais me responde poderoso. uma a Alice coisa. viu que não está no País das Maravilhas. Não está no País das Maravilhas, é verdade. Ser baixaria. Alice, fala, querida. Baixaria. Gostaria de dizer que é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui participando dessa bancada ao lado de grandes comunicadores em um programa que é tão querido pelo público. É verdade, é um Eu vou programa trazer... muito querido. Isso, e eu vou trazer informações culturais e outras notícias aqui para o nosso programa. Claro, ela vai começar com as culturais, devagarinho. Ela nunca fez televisão, né? Eu acho isso muito importante de Legal, se dizer. legal. Ela nunca fez televisão. Então, para ela, tudo efetivamente é uma novidade. Agora, eu não sei se sentar nessa bancada conosco, com esse monte de gente louca, é um prêmio ou é um castigo? Mas sabe o que me parece isso? A Alice começando a fazer televisão nessa bancada, parece o cara que está aprendendo a dirigir num carro de Fórmula 1. Não é?
Porque depois de passar por essa bancada, ela vai fazer qualquer coisa A com o pé nas soberba, costas. a soberba, senhor Vitorino. Que rapaz, Ferrari, tu é aquele crocodilo, aquele carro que pula, aquele carro ruim, que é só metido engraçadinho. Existe do QI dele se enrola não. todo. Não é, rapaz, Ferrari é uma porcaria de carro, é só pra fazer gracinha pra piranha. Agora eu vou te Para dizer, com a isso. jaqueta do Chicão é mais fashion. É Ela é verdade. lesado É crocodilo que vem da ilha de maravilhosa. Bali, na Indonésia. Não. Que? Ah, para com isso, rapaz, vem de São Leopoldo ali, da Vila Xalau ali, São Leopoldo. O Vitorino é acostumado com a chinelagem que me levar a reboque nessa operação. Bom, então vamos Eu não deixar a Aline dar a primeira notícia dela. Qual é a primeira notícia tua? Ela não trocou o nome dela, Alice! hein? Aline, Alice! Não, mas tu sabe por quê? Porque quando ela se apresentou pra nós, verdade. eu achei que o nome dela era Alice. E a Carla disse, não, é Aline. A gente Aí, ficou nessa... A gente ficou nessa dúvida. E aí a gente ficou com isso na Na cabeça. cabeça, mas Alice, nós vamos ajeitar, Alice. Mas uma coisa ali você pode ter certeza, você tá do lado melhor. Porque o lado de lá, Ah, isso... tá feia a coisa. Isso aí... Do lado de lá. Lado de lá, Antes de a senhora tem um inaugurar, advogado restam mais papiro dúvidas. da cidade, segundo as mulheres de Nova York, tem uma mulher da alta sociedade e tem um multimídia. Exatamente. Que mais? Isso. Dona Alice, Antes antes da sua Pode primeira revelar notícia, isso. eu quero lhe pedir desculpa em nome de todos por tudo que vai acontecer aí. Fala, Alice, fala. Bom, hoje é aniversário, né, do Teatro São Pedro. São 160 anos de história. Do mais tradicional palco de Porto Alegre, é verdade. que é também referência de teatro no país. E para comemorar essa data especial, estreia hoje a peça A Visita da Velha Senhora, que conta com a atriz Denise Fraga como protagonista. A peça fica em cartaz durante 2 semanas. Essa será a primeira vinda da atriz à capital desde que a guardiã do histórico espaço cultural, Eva Sofer, faleceu em fevereiro. A peça é uma comédia trágica, escrita em 1956 por um dramaturgo suíço. Olha, ninguém melhor do que a Denise Fraga e um espetáculo assim, para quem nunca esteve aqui. E tu vê que coincidência, né? Hoje se comemora os 160 anos do Teatro São Pedro, que teve à frente sempre a Eva Sofer. Não teria sido feito nem um terço do que foi feito se não fosse ela. E hoje foi o dia, ou está acontecendo agora, o leilão do acervo residencial da senhora Eva Sofer também, que o Chaeb está promovendo, está fazendo o leilão. Olha, o Marcelo Guinato já falou da Alice aqui, ó. Boa noite, Hospício Pampa. Já tô com pena da Alice. Sucesso a ela, apesar dos pesares. KKK. Já começa assim, né? É, Mas mas tá tudo certo. mas a Alice já assistiu o não tem programa. água. mais. O que tu queres que eu faça? Eu não sou do Demais. Não tem água. Não deram água. O Demais, Sou eu que eu preciso gostaria de que duas. comunicássemos o Demais. Eu não que o sou Chicão do tá sem Demais. água. Eu não sou do Demais. Eu queria ver que não tem. Não, eu já vi de tudo. Mari essa Barcelos, campanha. vamos lá, Mari Barcelos. Dá um pouco de seriedade, faz a Alice ficar mais segura. A primeira Ela vai sair informação correndo. é dos grandes comunicadores do rádio e de Chicão. televisão que abraçam a carreira política. O apresentador da TV Bandeirantes, o José Luiz da Atena, lança sua candidatura ao Senado pelo estado de São Paulo. E a justificativa dele é que a política precisa de pessoas sérias e que ninguém pode se furtar o compromisso de levar um pouco mais de seriedade à política. Aí ele fica tergiversando, tangenciando aquele temperamento do Datena. Para quem assiste televisão, ele está há 30 anos fazendo televisão, né? Conheço o Datena há muito mais de 30 anos. Eu acho que é um nome novo na política para o estado de São Paulo. Uma pessoa que representa, que faz um programa de televisão bastante agressivo, ou seja, um programa de televisão que bate nos bandidos. Ele acha que a área de segurança é uma área que pode eleger. Eu também acho que ele é um sério candidato a ser senador pelo estado de São Paulo. E ele leva uma vantagem muito grande. Todo mundo conhece o cara. É verdade. Todo mundo conhece. Vou votar no Datena para o Senado. Eu acho, não tem pesquisa ainda, porque ele lançou a candidatura ontem, hoje ele já está falando na televisão, vai se afastar, já pediu demissão, vai ser o filho dele e continua lá com o mesmo nome dele. Então já... Tem o mesmo nome, né? Sim, o sobrenome, não sei, Joel, parece Joel Datena, mas tem o mesmo sobrenome e vai chamar, né, o nome do pai todos os dias, porque vai aparecer o nome dele ali Eu na vou te legenda. dizer uma coisa, né? eu espero que ele efetivamente faça diferença. Porque tu não enche uma mão com pessoas que saíram do vídeo, que saíram da comunicação, alçaram voos... E corresponderam, né? E não corresponderam, né? É verdade.
Um monte. Não, Esse será eu o te segundo diria momento. que eu não lembro de nenhum. Ana Amélia Lemos. Dona Essa correspondeu. Essa corresponde. A A senhora- Lazier também, gente. Ele deu bem ou mal, faz. Não, assim, ok, mas a tem uma mas são voz poucos. ali. Lazier é o único que levanta a voz contra o Gilmar Mas Mendes. são poucos, eu não encho uma mão. É que a Dona gente tem que Magda. separar. Sem dúvida. A senhora me deixou cristalizado. Por quê, querido? Por causa dos óculos. Bonito meu óculos, né? Meio e maluco, combinou. né? Mas eu ia dar combinou, notícia, o senhor interrompe para dar pedrada na Meio apresentadora, aí maluco, meio constrange. maluco. Ai, deixa Quem dá eu- pedrada aqui é o senhor que eu vejo toda hora. Aí constrange. Eu vou lhe denunciar. A gente vai repetir Eu vou lhe a notícia. denunciar na ordem. Isso. Ai, viu só? Fala pra mim. Aí seria mais embaixo. Mas eu não disse qual é a ordem. Eu não falei qual é a Pode ser dos ordem. capuchinhos. Agora eu sei. Hora Não, dos capuchinhos. eu só queria, na verdade, há uma frustração em relação àqueles que são eleitos pela mídia, mas também há uma frustração daqueles que vão para o legislativo e lá se frustram, porque quando estão do lado de cá, imaginam que ao estar do lado de lá, poderão alterar o curso das coisas. E sem estar no executivo, não se consegue. O legislativo é muito lento, tu cai num vazio, tu tem muita dificuldade de aprovar projetos, tu tem muita dificuldade de enfrentar, às vezes, tua própria bancada, tu queres fazer alguma coisa, mas tua bancada diz assim, não, nós não concordamos com isso, fica quieto. Então tu sai de lá frustrado. Então é uma troca. O eleitor também se decepciona, mas o próprio votado também se decepciona. Não, e assim, ó, não tô falando só, a gente pegou só a Ana Amélia, pegou o senador, o Lazier, eu falo até de pessoas que se elegeram aqui mesmo e que no primeiro mandato foi uma coisa fantástica, porque eram da televisão, fizeram a votação, É verdade, no segundo mandato fizeram menos da metade e não fizeram nada. Saiu do ar, Sabe o que acabou. Eu acho que não eram pessoas também preparadas para isso. Por isso que eu Pessoas digo, não montadas. basta ser, não basta Exatamente. ser daí. Grande Quem parte é é que é uma montado, boquinha. quem é montado de uma hora para outra, a pessoa tem que se preparar para enfrentar, porque é realmente uma situação de muita de dedicação Tu das tem que pessoas. conhecer como é que funciona o mecanismo, tudo isso que ele estava A dizendo. E frase aí não é minha. e a pessoa tem que estar com muita garra e muita vontade se quiser mudar e se quiser enfrentar exatamente esse mecanismo, que a gente precisa de pessoas que Claro, enfrentem acho esse básico. mecanismo. Se a senhora fosse candidata a quem? deputada estadual, como foi anunciado aqui nessa bancada, com certeza teria o nosso voto. O meu voto, pelo menos, a senhora Pois teria. é, mas eu Por não ser tive uma nem... pessoa eu não tive- preparada. olha, A Marli, senhora eu é nunca preparada, a disse- senhora é preparada. correta. Eu nunca disse que eu não gostava, pelo contrário, é um assunto que eu me interesso, a política, eu gosto da política, a política está no meu sangue, está na minha veia, mas dessa vez eu não tive, eu achei que não era o momento e eu não tive coragem, talvez seja essa palavra, de enfrentar tudo isso nesse momento com uma Mas filha o brasileiro pequena. tem as pessoas precisam ter Tem coragem. uma filha grande, uma filha pequena, é difícil. mas eu não descarto, Complicado pra uma Agora, mãe. é realmente, como o Ruschel disse, é uma pedreira e a pessoa que encara e que realmente quer mudar, não quer entrar no esquema, ela tem que ter coragem. E olha aqui, voltando a falar da Atena, Marne, ele deu uma entrevista e disse que ele não vota para presidente nenhum desses que tem por aí. Aí ele disse que tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa articulada. Eu acho que ele é do Dória. Sim, já está com esquema. É do Dória, Mas né? com certeza. Ele é do Amigo Dória. pessoal do Dória. Mas vê pessoal a do resistência que ele vai enfrentar se caso o partido que ele esteja coligar com algum outro, começar a fazer direcionamento de campanha, direcionamento de verba e ele querer votar contra. É muito difícil chegar lá e achar que vai ter luz própria dentro de um partido. É muito difícil. Vai, porque ele vai arrastar muito Só que a voto. frase não é minha, viu? Que a TV e a rádio elege se só a competência reelege. Não, é Ah, isso com aí. certeza. É isso Tem aí. que Eu mostrar gostei. trabalho É uma boa depois. frase. Eu gostei do senhor. O senhor está muito bem. Não, mas eu não peguei a frase para mim. Eu Não, mas o peguei a senhor tá frase muito bem. emprestada e eu não cometo essas apropriações. Mas é que indebíveis. pronunciada pelo senhor... Mas o senhor- vindo com melhor, outra ficou melhor, credibilidade, precisava. Mas ele Obrigado. olhou para nós dois Atenção, e atenção, senhoras e senhores. O Jorge Leffer diz assim: por favor, transmite a essa simpática jovem que passa a integrar a bancada e colega fotógrafa, pois minha formação como retratista ocorreu em 1968 no Colégio Irmão Pedro, em Porto Alegre. O seu Jorge Ademar diz o seguinte: seja bem-vinda, senhorita Alice. O da Atena será um Lazier Martins paulista. É isso que ele está dizendo. E a Rosângela diz o seguinte: por que não colocam mais homens bonitos?
Só tem o Ruschel lindo. Se colocassem mais, aumentaria a audiência feminina. Rose de Esteio. A dona Rose sabe muito. A dona Rose sabe muito. A cara. Dona Rose, deixa eu lembrar a cara dela. Tem um canal aí na TV fechada que é Animal Planet. A senhora sintoniza lá e vai que dá. Essa Rose, eu quero ver a cara dela. Quero ver como é que essa cara é mulher. Dona Rose, não liga pra eles, Dona Rose. Ô, Chicão, falando nisso, o Brasil hoje jogou contra o time da farmácia ou contra o time do curso de medicina? Porque jogou contra... o time era hepatite, otite... que isso, mano? O que vocês acharam dos Catovite... jogos do Mundial hoje? Eu achei que foi inacreditável a derrota da Alemanha para a Coreia. também. Se alguém tivesse que apostar em 1000 pessoas... Nem um coreano apostaria. Ninguém apostaria. Do futebol mais rico do mundo, da Alemanha, dos times mais ricos do mundo, os melhores jogadores. Treinador que mais ganha. Mundo. Não, a campeã do mundo. Perdeu mundo. pra Coreia 2-0. 7-1 na gente. O melhor goleiro do mundo tomou um chapéu no final ainda. Agora, Magda, mas eu estou muito feliz que quando abriu a Copa do Mundo aqui... Mundial. O Mundial, e na primeira rodada discutiu-se o VAR e eu disse o seguinte, a despeito dos possíveis erros, a Copa do Mundo de 66, que a Inglaterra ganhou com uma bola que não entrou. O Mundial. E o Mundial que o Mundial que o Maradona ganhou da Inglaterra, botando a mão na bola, não teria acontecido. Então foram 2 erros históricos que alteraram a história do mundo esportivo. E hoje nós teríamos a mesma coisa, porque a Alemanha fez um gol. Sim. Fez um gol que seria validado, um gol aos 40, o jogo estava 0-0, e este gol estava sendo anulado por impedimento, né? E o gol, ao olhar o VAR, viu-se que o gol valeu e a Alemanha então foi desclassificada. Então se repôs a verdade através do VAR. Então esses erros históricos, esses que a gente estava falando, erros clássicos, que pelo VAR ficou visível que a bola veio do jogador alemão assim como e portanto aquele não havia pênalti, impedimento. Né? Não, o gol da Coreia também, né? Exatamente o que estamos falando. Tá, olha, sobre o Mundial, o que eu achei bonito, que a gente está sempre falando que o brasileiro está triste, o brasileiro já não confia mais e não tem mais aquele patriotismo de antigamente, está tudo muito difícil, e realmente está. Mas hoje o que me chamou a atenção foi na hora do hino, que o estádio inteiro, porque foi interrompido o hino, continuou cantando o hino. O próprio time continuou cantando o hino, né, num ato assim de um último respiro assim de patriotismo, e que os próprios sérvios também ficaram, né, incólumes assim, parados, esperando e respeitando acabar o hino. Então ali eu fiquei até feliz, assim, deu uma ressuscitada na esperança. É que o hino brasileiro ele tem uma introdução muito longa. E a FIFA estabelece um tempo máximo. Daí fica pouco. E o tempo máximo não atinge o final da primeira estrofe. Então, o que a torcida faz, e os jogadores hoje acompanharam também, o que acaba sendo bem interessante. Eles vão cantando, mesmo que a música pare, eles vão cantando até o final da primeira estrofe. Até o Pátria Amada Brasil. Olha aqui, ó, o Paulo Vidalete mandou o seguinte e-mail. A bancada masculina tá mais faceira que Lambari em Rio com Água Nova. Parabéns e boas-vindas, Alice. E o Ricardo Andriotti, Marne, acho que é uma flauta em todo caso. Oi, Magda, se puderes, pergunta pro Marne se ele viu como a seleção da Alemanha toca bem a bola. É fria e pragmática. KKK, Ricardo Andriotti. Mas é verdade, tanto é que terminou o jogo, eles saíram rindo. Nem deram bola. Já são acostumados a ganhar. A Alemanha já está acostumada a ganhar. Perderam o jogo. É a piada que tinha na internet hoje. A mania da Alemanha de ficar investida em segurança, saúde, educação e esquece do futebol. Ai, que horror! Era a piada da internet. Antes que saiamos do futebol, dona Magda, eu só quero complementar a notícia que chegou, mas era que ocorreu. Eu que estava falando. E perguntaram para ele uma coisa. Eu fico muito magoado quando o senhor interrompe dessa forma. Pela estima que eu lhe detenho, eu ficaria triste. Uma forma tão agressiva, tão insinuante às vezes. Mas
Não, pode falar então. Muito obrigado. Eu quero complementar uma notícia que veio em meio ao programa ontem. Ontem aconteceu aqui na Câmara Municipal uma homenagem que estava sendo feita ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense pelo seu tricampeonato da América e, simultaneamente, uma homenagem que estava sendo feita ao atleta Renato, ao treinador Renato Portaluppi, que não é de Porto Alegre, tornando-se cidadão de Porto Alegre. E aí, lá estiveram o presidente do Grêmio, vários jogadores, Marcelo Groi, o Maico, o capitão do time, o Marcelo Oliveira, o próprio Danley esteve lá. Mas em relação ao Renato, e por isso a complementação da informação, o Renato, que era homenageado, que era o segundo homenageado da noite, não esteve presente. Teoricamente, era a homenagem mais importante, dar um título de cidadão de cidadão para ele. A ausência dele eu não tenho informação, mas o homenageado Grêmio esteve sim com toda a sua diretoria e atletas lá. Muito feio. Diz o Ronald Ramos. Começou bem o programa hoje, hein? Um abraço, Ronald Ramos. E aqui, ó, seja bem-vinda, muito bem-vinda, Alice. Apesar de quase não conseguir ouvir teu nome no início do programa, porque eles não deixaram, diz ela. Boa sorte nessa loucura admirada pelo Rio Grande. E obrigado por se dispor a representar as mulheres junto a Carla e a Magda. Bancada cada vez melhor, abraço a todos. Verônica Beninca de Canoas. Obrigada, Bia. Viu? E tem uma parente tua aqui agora que eu vou ter que achar. Fala, Carla. Ô, Magda, a impressão minha, você está falando por o buraco do nariz. Eu tô completamente fã. Tá falando pro buraco do nariz, tá? E tô completamente fã e tô de óculos porque meu olho tá horrível. Recomendo você não nos xingar, então, porque pode ser meleca. Não, eu bem capaz. Coisa repelente, né, cara? Mas quem gosta de meleca é o técnico da Alemanha. Isso é verdade. Eu tô querendo agradá-lo. Eu tô no tom do Mundial. Se eu botar meleca pra fora, quem vai querer? Quem vai querer, meleca? Aqui, o Estado do Rio sancionou, que eu achei bem interessante, a proibição de distribuição, redistribuição, enfim, de sacolas plásticas em ambientes comerciais, supermercado e tal, que dá aquela sacolinha plástica. A partir de agora é proibido. É claro que tem um determinado período para pequenas e médias empresas, né, aderirem a isso e conseguir se programar. E supermercados são 12 meses e as pequenas e médias empresas 18 meses para conseguir entrar. A questão é a reutilização das próximas sacolas. Deverão ser verdes ou cinzas também para ajudar na conscientização e na educação das pessoas a separar o lixo. Quem que proibiu? O governo do estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, sancionou a lei. O Pezão sancionou hoje a lei. São 4 bilhões de sacolas distribuídas no Rio de Janeiro. 4 bilhões por ano. 4 bilhões. E isso afeta o meio ambiente, as pessoas não têm ideia. Claro que tem muita gente reclamando que não vai poder mais ter a sacolinha, mas vai ter outra sacolinha, não tem problema. O que vai acontecer é que os estabelecimentos comerciais vão poder cobrar por essa sacola. Quando eu tive agora na França, Paris, cobravam. As pessoas levam a sua sacola ou as pessoas compram a sacola, é uma sacola que tu ali. leva toda vez que tu vai ao supermercado. Exatamente. E é ecologicamente correto. Ecologicamente correto e tal. De fibra. Exatamente. Então é uma legislação que passou, né? Foi sancionada no Rio de Janeiro. E já tinha acontecido no Rio de Janeiro, se não me engano, a Marne começou lá a história do canudinho de plástico também, e que veio aqui para Porto Alegre. Quem sabe chegue também aqui no nosso estado. Bom, seguinte, boa noite. É com o maior prazer que vejo a querida Alice no programa, que vejo diariamente. Conheço essa moça linda desde que nasceu. Sou amiga da família dela também. Muito sucesso, querida. Estás em ótimas companhias. Obrigada pela recomendação. Sou fã de todos. E agora da Alice. Tia Juscelaine Porto. Um beijo, Juscelaine. Aproveita e dá uma notícia para tia Juscelaine. Então, a minha xará, Alice Braga, né? Ela e outros 8 brasileiros, eles foram convidados a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Opa, que bacana. Que é responsável por indicar e escolher os vencedores do Oscar. Além da Alice Braga, outro nome bem conhecido é o do músico Carlinhos Brown. Cada um dos convidados, eles vão poder votar em categorias específicas. E para quem não está lembrado, a Alice Braga... ela é a sobrinha da Sônia? Isso, a sobrinha da Sônia. Sobrinha da Sônia Braga. E a atriz também, né? Isso, uma atriz. Ela é radicada nos Estados Unidos. É verdade. A atriz internacional, faz muito sucesso. Isso. A Sônia Braga atormentou meus sonhos na juventude.
E um dos filmes, né, que ela participou, que foi um grande sucesso. Mano, tô dando depoimento sincero. Muito ele se trancou no banheiro por causa Parou? Ele com Alice. Desculpe, dona Alice. Ele desculpe, dona quebrou o Alice. que a Alice estava Deixem a falando, Alice né? terminar de falar. Deixa a Alice falar. Então ela já teve vários nova papéis, debatedora né, aí. no cinema americano, e um deles de grande destaque é um filme de 2008, Ensaio sobre a Cegueira, que é esse um filme baseado... Muito lindo, muito lindo. Isso, é um filme maravilhoso, baseado no livro de mesmo nome do escritor português José Saramago. Saramago. E mais recentemente, ela participou de um filme, agora ano passado, que eu não sei se vocês assistiram, A Cabana. E pra Eu quem... assisti A Cabana. É Eu muito assisti. emocionante, para quem Muito. não assistiu, fica a dica. É um baita filme, muito bom. assim, que tem que ter cabeça pra ver, tem que gostar e tem que acreditar em determinadas coisas, né? É, mas fica a dica. Fica a dica, fica a Como, dica. como Fala. novos membros da academia, eles passam a votar para o Oscar. Só que, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é todo mundo que vota para tudo no Oscar. Existe uma escala de votantes. Por exemplo, a Alice Braga, agora como membro da academia, ela vai votar na categoria de ator, atriz, ator coadjuvante, ator principal, atriz principal, coisa assim. E melhor filme. Melhor filme todo mundo vota. E o Carlinhos Brown vai votar agora nos Oscars musicais, que são trilha sonora original, a trilha incidental. Ele vai passar a votar nisso. O Carlinhos Brown ficou conhecido por uma coisa muito curiosa. No filme Velocidade Máxima 2, o pessoal está dançando no pier do navio a música A Namorada, do Carlinhos Brown. Que é dele. É. A namorada, tem namorada. Aquela música. E aquela música fez bastante sucesso. Marne hoje não, tá não. virado Tá, bem. vai, não dá bola. Continua. sei. A No Alemanha ouvido, caiu fora, coleguinha. ele fica assim. E ele foi reconhecido e acabou, as pessoas não sabem, mas o Carlinhos acabou fazendo mais duas músicas para filmes de Hollywood. Filmes que não foram a lugar nenhum, mas ele acabou fazendo e acabou ficando conhecido. Você sabe que o Ivan Lins fez essa aventura de ir para os Estados Unidos tentar isso, nunca conseguiu botar uma música no filme. Voltou para o Brasil. Não, o Ivan Lins, hein, não conseguiu. E o Ivan Lins é amado nos Estados Unidos. Outra coisa, Gustavo, tu sabe que o Carlinhos Brown, eu aprendi a gostar. Ele é culto, hein? Eu não gostava muito dele. É. Assim, não curtia uma série de coisas. E depois desse programa semanal que ele fazia de novos talentos, sabe? Ele é um cara muito legal. Muito legal, inteligente, um baita artista, ele é um uma doidão pessoa divertido. Bacana, é. Ele é um doidão divertido. E culto, né? Culto. O senhor conhece muitos doidões? Nessa bancada aqui, Eu não com exceção sei. da Dona Alice, que ainda não foi contaminada, o resto tudo. Mas ela tem 15 dias. e ela- Em 15 dias a Dona Ela Alice já vai começa tá já maluquete. a Aqui não é o país das maravilhas. Olha Boa aqui. noite. Vai, fala, cara. Boa noite, gente. Assisto todos os dias o programa, imperdível. A respeito de sacolas plásticas, nos supermercados no Chile só dão 2 sacolinhas plásticas por cliente. Não interessa o volume de compras. Abraços a todos. Oi, Carlinha, amo vocês. Bem-vinda, nova colega. Mas diz para a Magda não mandar o estagiário embora. Beijo. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Me dá Não o tem nome nada dela. que ver uma coisa com a Mostra a outra. cara! Ana. Mostra o rosto da Ana. Dona Ana, eu quero Que lhe é isso? Mas ela não cumprimentar. falou nada de mal. Não, é que existe uma discriminação indireta em relação a mim. o É uma Vitorino e o discriminação, Marley. não é uma É discriminação. uma apologia que o Russo é o mais bonito, é o mais transado. Não, mais não, Não, ele é o Onde é que tu estagiário no ouviu caso. isso? Não, mas eu Ele é o conheço estagiário no caso, né? Não manda nada embora, mais. porque ele é o garotão, bararás, papinho todo. Eu posso me dirigir à dona Ana? Posso me dirigir à dona Ana? Eu Muito acho obrigado que sim. pela sua sensibilidade, dona Ana. Eu estou numa Ela é muito contagem sensível, regressiva, né? muito angustiado por não saber se me separarei dessa turma, porque estágio, a senhora sabe, estágio tem prazo definido. Olha aqui, ó. Fazendo campanha. As pessoas estão gostando muito do meu óculos, achando o meu óculos maravilhoso e querem o meu óculos. É da Centerótica. Querem saber de onde é o suéter da Carla. Ah, esse aqui é da Fernanda também. Lembra que eu vim na semana passada com uma camiseta com um dizer do hino e agora é o outro, ó. Ao som, o estrofe, exatamente. Obrigada, Magda. Ao som, ao mar, do mar e à luz do céu profundo. Isso É da Fernanda Sica, trecho, Comfort né? Clothes. Do hino Claro. nacional, né? Olha aqui, ó. E a menina Alice é uma linda. Sucesso e boa sorte para ela.
Tá bem? Então, todas as informações, viu? Está fazendo sucesso. É só avisar os marmanjos que ela é esposa de um grande amigo, Nossa. Lucas, fotógrafo, foi nosso colega. Bonito, gatão. Bonitão, então já vou avisando a rapaziada aí, baixa o facho, tá? Elogiem a profissional e fica por aí. Ninguém elogia mais o Chicão Tofani. Eu não sei o que está acontecendo. Olha aí, sinceramente. Chicão. O meu elogio, ele é seletivo. Ele anda pela Fernando Gomes, ele dobra ali na... Tá, mas o Chagas. bonitão, deixa eu Ele te não dizer o vai pro seguinte, mas povão. tem e-mails pra ti aqui, ó. É que não é lido também. Não é lido, Não é lido. Depois contar, Eu vou ler. eu tô acostumado. Eu vou ler. A Jane Job lá tá O revoltada. seu Breno é a Jane Jane Job, Job, tá? olha só. Olha aqui, ó. O seu Breno Galo queria saber do Chicão se o Brasil vai ganhar ou perder o jogo com a Alemanha. Mas nem vai mais jogar com a Pois é Alemanha. por isso que o seu Breno quer saber, porque tu disse Mas eu, que como é- analista, eu tenho que dizer os fatos. O fato é que a Alemanha era a favorita contra a Coreia. Então o Paraguai vai ganhar de uma guerra contra os Estados Unidos, que vai precisa descer gritar. uma nave extraterrestre em Assunção e vai ser os alienígenas mais poderosos do planeta É que tu e vão dizia- destruir os Estados Unidos. Além de tudo, tu dizia que a Alemanha ia destruir o Brasil Não, depois. se jogasse, ia. Esse que é Se o jogasse, problema. ia. Ô, Ah, mas dona não sei Alice, porque, tem certeza ó, que a senhora quer parou na participação? Coreia. Ela tem chance, ela é estagiária também. Olha aqui, Mas ó, olha aqui, outro ó, meio... Ser xingado com a voz maviosa da dona Carla, como Olha foi aqui, ó, o Chicão Tofani, tem outro e-mail pra ti. Boa noite, pessoal. Primeiramente, 2 pontos. Não viaja, Chicão. Quem inventou o celular que tu não larga das mãos foram engenheiros que estudaram e pesquisaram muito para isso. Quem inventou as lentes dos óculos que tu não tira foram pessoas que estudaram. Assim como remédios que tu toma, Uber que te leva, ondas eletromagnéticas que sintonizam a tua TV, etc, etc. Toma. Respeita quem faz faculdade, sempre curso superior. Se tu não conseguiu emprego como historiador e sei lá mais do que tu Esse estudou, cara é um palhaço. mérito teu. Não. Palhaço! Porque esses Seu caras Américo. que inventaram não tiraram faculdade aqui em Porto Alegre. Esses caras estão tudo no Vale do Silício, ou em Goa, lá na Índia, no mundo dos chips. Então, tu acha que eu sou o quê? Manezinho da ilha? Pra tu me dizer isso pra mim? Que isso, cara? Para aí. Acho que eu sou o quê? Tem 35 anos de televisão, laureado ainda. Ofendeu. Quem O te senhor laureou? não Quando é que tu ganhou uma laura? ofendeu Não nosso me avisou. telespectador. Não, ele Eu sou o cara que mais ofende os caras. Tu só ofende todo mundo. Mas esse Chicão, todo mundo que diz alguma coisa aqui tá sujeito a Eu ser contesto com contestado. Daí eu tô argumento. sujeito a dar o meu Dona argumento Magda, também. posso falar 10 segundos? Não, tu até pode, Chicão. Eu Até quero pode, ouvir o mas não Mani, precisa eu quero ser ouvir o assim, Mani. O assim. senhor Chicão Tofani cometeu uma heresia. Ah, não, mas não era pra isso, não era Uma pra isso. heresia. Quando ele falou mal de quem nasce em Florianópolis. O Manezinho, Ele falou, eu não sou Manezinho da Manezinho. ilha. Porque quem nasce na ilha, ela é Não, ele Manezinho hoje da não foi ilha. nada feliz, né? Mas, querido, Tu é o imagina até o final apelido. do Quem programa, nasce quantos lá. mais suicídios Quem ele vai nasce lá em cometer? Florianópolis, todo mundo chama o Manezinho daí. Pois então, mas o senhor discriminou. Eu não sou nenhum discriminar, Manezinho não. da ilha. Então o cara que nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho, eu vou discriminar chamando de gaúcho? Mas o senhor discriminou do jeito que o Mas senhor disse. Eu não Manezinho da sou ilha, nenhum não. Manezinho da ilha. É que o Manezinho da ilha acredita em tudo. Florianópolis acredita em tudo. Ué. Dona Magda, eu tenho notícia, assim que a Então senhora vamos quiser, às Dona notícias, Magda. vamos Para que nós às notícias. reinsetarmos um assunto sério na bancada. Vamos É lá. difícil. A Polícia Civil de Porto Alegre e de Canoas estão de parabéns. Quero cumprimentar o chefe da Polícia Civil. Fizeram uma operação extremamente importante, Dona Magda. 45 policiais foram destacados para cumprimento de mandado desses maridos aí que têm ordem de se afastar das mulheres, que agridem as mulheres, que estão ameaçando. Boa. E eles saíram para fazer essa operação. Foi uma operação extremamente bem sucedida, prenderam vários, eram 17 mandados de prisão que eles conseguiram cumprir quase todos aqui no município de Porto Alegre e de Canoas. E também foi muito sui generis essa procura, porque numa das casas que eles foram fazer, Dona Carla, eles encontraram dentro da casa uniformes de policial, de colete, tudo, polícia. E aí os vizinhos depuseram na hora já, porque a polícia fazendo a prisão ali, mas nós achávamos que ele era policial, ele saía com os Não, e coletes. tá cheio por aí tudo que diz que é Então polícia. é muito sério mesmo essa questão de estarem usando o uniforme da polícia, né? Mas então, E muito muitos bora, têm, é a coisa mais muito comum bora, que tem. porque nós não podemos deixar, doutor Gustavo, cair em descrédito essa lei da Maria da Penha, ela é importantíssima. É verdade. Essa Ela distância- Salvou já vidas. muita Ela vem- vida. exatamente. Tem muito delegado, Ela muita salva delegada vidas. que já teve que ficar cuidando de mulher ou encaminhar para algum outro lugar, dar uma ajuda pessoal, inclusive, porque tinha certeza que se deixasse ela Ia voltar morrer. para casa, ela morreria.
Então, essa lei realmente a gente tem que comemorar e essas ações elas precisam, né, se realizar até para que realmente esses agressores eles tenham medo que a punição acontece. Isso, temer a lei, né? A sensação de impunidade não pode... tá uma ordem judicial, ninguém cumpriu. Tem que temer a lei. Não lembro, acho que a doutora Tatiana é titular da Delegacia da Mulher hoje. A doutora Andréa Magna é titular da Delegacia do Menor, do DECA, e a doutora Tatiana, às vezes eu faço confusão, mas assim, ó, a doutora Rosane Oliveira, hoje, que faz parte do Conselho de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, quando era titular da Delegacia da Mulher, ela foi do meu programa, Ruschel, e me deixou apavorado. Ela disse, Gustavo, é de 20 a 25 pedidos de medida protetiva por dia. Tem mulher que eu não deixo sair de dentro da delegacia, porque eu sei que se ela sair dali, ela vai morrer. Ela disse a escolha de Sofia. A situação horrível, é né? tão dramática. A Delegacia da Mulher, a Delegacia da Mulher, infelizmente, tem um pouco mais de uma dúzia de profissionais trabalhando lá. Não tem recurso, não tem infraestrutura. Nunca teve. E as profissionais que trabalham lá, trabalham numa situação limite. Porque foi que a doutora Rosane falou, ela disse, olha aqui, ó, tem gente que se sair aqui de dentro, eu sei que vai morrer. É verdade. Eu sei que vai morrer. Que horror. É assim, né? Olha aqui, ó, senhora Magda, uma reflexão. O seu Fernando Corrêa de Caxias do Sul. Que tipo de podridão existe na vida de Fachin, descoberta pela Polícia Federal, para que ele se transforme em ídolo dos nazistoides de direita? Olha, eu acho que quem está escrevendo isso certamente é algum tipo de ideólogo de esquerda, porque hoje, então, para seu regozijo, o senhor Gilmar Mendes, na sua contumaz arrogância, disse o seguinte, que o Supremo está voltando a ser o Supremo. Ou seja, os três ministros, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Toffoli, estão soltando todo mundo e ainda estão se divertindo da cara da cidadania. Os fundamentos do ministro Toffoli para soltar o Zé Dirceu, plausibilidade, ou seja, os argumentos que ele apresenta nos seus recursos aos tribunais superiores são plausíveis. Daí o porquê que ele tem que ficar solto. Eu nunca vi o princípio da plausibilidade, nunca vi teoria sobre plausibilidade. O seu Toffoli hoje se tornou motivo de... Aliás, ele já é motivo de piada, mas hoje ele escrachou a piada ao se ouvir em redes nacional, por todos os veículos de comunicação, a tese dele, de que por ser plausível, ele deveria ser solto. É uma coisa inacreditável o que o STF está fazendo com o país. Hoje, para vocês terem uma ideia, o dólar bateu quase 3,90. Ele já está sendo comercializado no turismo oficial a mais de R$4. Já está 4,30, 4,35 nas casas de câmbio. Nunca se tirou tanto dinheiro do Brasil. Para complicar mais ainda, hoje o ministro Ricardo Lewandowski tomou uma decisão típica de países comunistas, países socialistas. Proibiu o governo de privatizar qualquer tipo de empresa pública. Tem que passar pelo Congresso, em alguns casos, passar por eleição ou coisa que o vale. E cada empresa tem que passar pelo mesmo processo. Ou seja, no Brasil, quer se estufar cada vez mais os diários oficiais com os amigos e os apadrinhados. O Brasil já é um país socialista que se encaminha para o totalitarismo da Venezuela, com uma corte em Brasília que faz o que quer e o que bem entende. Se alguém tiver dúvida como muda isso, leiam o artigo 52 da Constituição brasileira, que diz quem pode destituir ministros do STF. Porque hoje, com o STF que nós temos, nós encaminhamos solenemente para um país totalitário, estufado pela máquina pública e mantido por pobres trabalhadores miseráveis que cada vez mais terão seus recursos tomados em forma de impostos para manter a corte. Dona Magda. Eu só queria fazer um comentário sobre o manifestação do Gustavo ali, que eu concordo integralmente com ele, apenas não concordo com o momento. Eu não vejo, Gustavo, legitimidade nesse governo para privatizar nem o boteco da esquina. Não, o problema dele é barrar os estados. Porque o Rio de Janeiro precisa privatizar como é o nome da empresa de gás lá? Me fugiu o nome. Do Rio de Janeiro, não sei. SEG, Companhia Estadual de Gás. O Rio de Janeiro precisa privatizar algumas empresas, assim como o Rio Grande do Sul precisa privatizar empresas. Qual é a intenção do senhor Lewandowski?
que presta serviços à esquerda. É bloquear para manter essas corporações fortes, os sindicatos fortes. Manter as corporações fortes. Essa gente, para se manter no poder, precisa de uma máquina pública forte, estufada e ganhando bem, à custa da miséria do cidadão. Tá, eu entendo o teu argumento, só quero insistir no meu argumento para que fique bem claro qual é a diferença. Eu concordo com os teus argumentos, só que tudo isso passam por avaliações e milhares de dinheiros públicos. E não vejo, nem no governo estadual do Rio de Janeiro, nem no governo federal, legitimidade nenhuma para que se privative nada que se tenha a certeza de que não se esteja dando ganho para terceiros. Então, eu não sei se isso vale 1 bilhão ou isso vale 500 milhões. Olha os valores que nós estamos falando. Então, neste ponto, eu não gostaria de ver nada privatizado até outubro, onde nós teremos um novo governador, uma nova esperança, uma nova seriedade, e aí vamos privatizar tudo naquilo que nós concordamos, que é empresas que não têm a finalidade do governo em si. O que não dê retorno à população. Exatamente. Agora eu pergunto, qual é a empresa pública hoje que dá um retorno satisfatório à população? Vê o caso aqui. A última, que era os Correios, hoje... Claro que fizeram com os Correios. A Petrobras alguma vez trouxe algum benefício para o Brasil, para a população? Não. Trouxe para político corrupto, que era a caixa de político corrupto. Eu queria dar um drops duplo e depois eu queria a opinião do Vitorino sobre o segundo. Primeiro, está chegando... Depois eu gostaria também de falar. Está chegando aí um novo aplicativo no estilo Uber, Cabify, que se chama Garupa, que é gaúcho, vem de Santa Maria. Acho muito legal isso. É um que tem em Canoas já, não é? Já tem Canoas e está chegando em Porto Alegre. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitorino, que o Vitorino é um cara que conhece os meandros dos aplicativos, quando a gente discute aqui, o seguinte: eu acho, Vitorino, que está acontecendo uma cartelização dos aplicativos. Mais ou menos o seguinte: eu acho que um carro não pode trabalhar com mais de um aplicativo, sabe por quê? Por exemplo, tu pede um 99 e o Uber está na dinâmica, o cara troca do 99 e vai por Uber, que é mais caro. Então, se tu só tem 99, tu fica sem opção. O cliente fica sem opção. Eu acho que o EPTC deveria ter essa ideia e cada motorista escolhe um aplicativo. O cara não pode trabalhar com 3 ou 4 aplicativos. Ele vai para que paga mais a corrida dele. Deixa o Marne falar, que o Marne queria falar. Eu queria, numa relação ao Supremo que ele falou. É o Supremo que ele estava falando. Eu queria contar uma rápida historinha para vocês. Uma das maiores vergonhas desse país. A primeira vergonha foi a escravidão, que todo mundo já falei diversas vezes a respeito disso. E a segunda grande vergonha brasileira foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai tinha um cidadão chamado Francisco Solano Lopes. Francisco Solano Lopes, que inicia a guerra com a invasão de parte da Argentina e parte do Rio Grande do Sul, quando ele esteve em São Borja. Chegou até São Borja, aquela região, porque ele dizia que aquilo pertencia ao Paraguai, que aquelas terras pertenceriam ao Paraguai. Se inicia a Guerra do Paraguai com a chamada Tríplice Aliança. A Argentina, o Uruguai, que entrou com 1.500 homens, e o Brasil, que entrou com 80 homens. O Brasil se endivida mais com a Inglaterra. Aí você vai perguntar o que tem a ver tudo isso com o Supremo. Que o epíteto, o slogan do Solano Lopes era El Supremo. Ele era um ditador. Então, essa história de Supremo, me parece que nesse instante, está agindo de forma ditatorial. Ditatorial. Dentro dos parâmetros legais, mas de uma forma ditatorial. Cada ministro do Supremo age de uma forma diferente. Então, eu só fiz esse relato de um pouquinho da história deste país e da história do Paraguai. Se você for a Assunção, no Paraguai, ou qualquer cidade paraguaia, e falar mal do Solano Lopes, que é o único herói paraguai, com certeza você vai apanhar. Que me corrija, senhor Chicão Tofani. Muito bem. Agora é uma insegurança jurídica absurda o que a gente vive. O Marne tem razão. Dependendo da turma que cai o recurso, a pessoa tem certeza que ela vai continuar presa ou que ela vai ser solta. Como é que pode, dentro de uma mesma instituição, que é a maior do país, ter duas decisões tão diferentes e a pessoa tem que ganhar na loto? Se cai na segunda turma, ele vai ser solto. Mas ele fica na primeira turma, ele vai continuar preso. Não, e outra coisa, eles decidem contra as decisões da própria casa. Sim, exatamente. E ainda cometem a arrogância que o senhor Gilmar Mendes cometeu hoje de dizer que o Supremo voltou a ser Supremo. Qualquer país decente, o senhor Gilmar Mendes estava preso. Exatamente. Estava preso. Por isso que os juristas disseram que o
o STF está em pé de guerra. Sim, não, o problema que está acontecendo lá, olha, eu não esqueço aquela frase do Joaquim Barbosa que disse na cara do Gilmar Mendes, apontando o dedo para ele, o senhor vai destruir a justiça brasileira. E ele está conseguindo. Ele está conseguindo. E essa decisão do senhor Lewandowski, Ayrton Rocha, nós podemos até questionar sobre a oportunidade ou não da decisão. Mas ela Sim, foi por esse aspecto. Sim, mas ela não tem, sim, mas ela não tem nenhum amparo legal. É isso que me preocupa. O STF deveria ser o guardião da Constituição. Não existe amparo legal para essa decisão do seu Lewandowski. Exatamente. A esquerda pediu para o Lewandowski dar uma liminar e bloquear tudo. Ele deu. Ele está prestando serviços a uma ideologia. O Brasil é um país socialista que se encaminha cada vez mais para uma posição de esquerda totalitária. Porque sabe o que vai acontecer? As empresas estão se mandando. Sabe o que é a alta do dólar? O dólar a R$4, sabe o que é? É gente se mandando. É dólar saindo por dentro, por fora. O Marne deu aqui essa semana. 13.400 empresas fecharam suas portas. Eu vou dar um outro número. 77 multinacionais foram embora do Brasil nos últimos 24 meses. Nos últimos 24 meses. Nos últimos 5 anos, foram 242 empresas multinacionais que foram embora. O Brasil já é um país socialista. Essa democracia que nós vivemos, de falar o que eu estou falando aqui, não vai durar muito. Porque o Lula já falou em criar o Ministério de Fiscalização das Comunicações, lembra? Queria criar, não sei o que, controle das comunicações. Criou a tal de TV Brasil, que consome jornalistas amigos. Então, assim, nós estamos indo para um caminho perigoso, as pessoas não estão se dando conta. Aí tem um boboquinha que é funcionário público da prefeitura de Triboboca do Norte, ganha 2.000 cruzeiros e pensa, não, mas eu quero as minhas vantagens, eu quero meus aumentos, eu tenho aqui a garantia que vai acabar o dinheiro. Vai acabar, porque na Venezuela os funcionários públicos estão ganhando $4 por mês. Porque não tem dinheiro. A Grécia quebrou por causa disso. Lá eles tiveram que aplicar um redutor de 30% sobre o salário da máquina pública grega para a Grécia poder receber dinheiro de outros países. Da Alemanha. Para poder pagar dinheiro, para poder pagar os caras para comer. Então, assim, se vocês não estão se dando conta, esses mesmos togados que estão lá em Brasília, ou eles dão um jeito de economizar o saláriozão deles e mandar para a Suíça em conta numerada, ou eles não vão ter o que comer também. Porque não vai ter dinheiro para pagar essa gente. E aí eu vejo as pessoas vindo do microfone, não porque temos, porque não sei o quê, porque o totalismo americano, porque a tirania americana, porque não sei o quê. Sabe? As pessoas não têm consciência do que está acontecendo. E eu me irrito, sabe por quê? Só um minutinho. Eu me irrito, sabe por quê? É porque as pessoas muitas vezes pensam assim, pensam até onde está o seu nariz, o meu vermelho. Assim. Pensam até onde está o seu nariz, mas não sabe que o seu nariz acaba aqui, ali não vai ter salário. Olha o que está acontecendo com os salários do estado do Rio Grande do Sul. Deixa o Marne. Olha o que vai acontecer com o salário da Prefeitura de Porto Alegre, vai acontecer com o salário federal também. Gustavo, deixa o Marne falar, gente, você sempre... Mas se a gente estabelece um debate e não... Mas é a mesma coisa. Aí nós vamos falar agora de flores, não? Não vamos falar de flores. O Marne vai falar sobre esse tema. É o mesmo tema, calma. Não, calma, vocês estão muito acelerados hoje. O senhor falou em juízes togados. Eu lhe faço uma pergunta. Os membros da Suprema Corte Brasileira são togados? Não, eles usam toga, mas grande parte deles são grande parte deles são amigos do rei. Hoje eu recebi essa pergunta lá na Rádio Pampa. Para ser ministro do STF, tem que ter o quê? Eu digo, tem que ter formação jurídica e ser amigo de político grande. Foi o que aconteceu com o seu Lewandowski, aconteceu com o seu Toffoli, aconteceu com essa turma toda que foi para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes nunca vestiu uma toga. O Toffoli nunca vestiu uma toga. Não, é porque a gente discute uma matéria técnica e daqui a pouco vem a questão política, da qual não tem nada com o que o Gustavo está dizendo sobre responsabilidade dele, uma leitura que ele faz da política, do que ele acha que vai acontecer. E como a gente inicia com um assunto, parece que a gente está ou discordando ou debatendo. Não, nós estamos reforçando argumentos de que a situação é grave. Por isso que eu só quero voltar para que foi concedido uma liminar aqui e foi direto para o STF. Virou TV STF. Chicão, só um minutinho. Chicão, presta atenção no programa. Não, isso foi Esse era o assunto. STF. Tu entrou Mas então eles vão ficar no STF. Não, mas tem que botar isso. Mas, Chicão, é um assunto importante, Chicão, porque eles decidem as nossas vidas. Todo dia. Eles decidem as nossas vidas.
Vamos ver quanto doeu. Só para cumprir. A notícia que começou foi o seguinte: a concessão de uma liminar para um determinado mês, proibindo a venda de estatais. Nós estamos há 2 meses de uma eleição que vão trocar Não é todos momento. Não é momento de vender estatal. de vender estatal, porque não há credibilidade sobre nenhuma avaliação que se fará. O que não significa, ao dizer isso, e depois o Vitorino falar em cima da gente, parece que a gente é contra o que ele está dizendo. E não é. Por isso que eu quis separar a matéria. Nós queremos que agora nada seja vendido, eu gostaria que isso. E aí quem assume em outubro, com a legitimidade, vá fazer os processos de licitação, de avaliação, de venda daquilo que não precisa, demitir excesso de funcionários, tudo que vai ao encontro do que disse o Vitorino. Perfeito. O Chicão puxou o assunto do Uber e de outros aplicativos, falando do Garupa, e o Thiago Pintaúdi entrou aqui no Face e disse o seguinte: concordo com o Chicão. Motorista só pode trabalhar em um aplicativo, a fim de qualificar o serviço prestado ao passageiro. Qual é a tua opinião? Eu acho que esses aplicativos estão mostrando o lado negro da força, estão se adaptando ao Brasil, ou seja, sacanagem. Essa tal de tarifa randômica, como é o nome, cara? Dinâmica. Não, dinâmica. Dinâmica, tal de tarifa dinâmica essa aí. Dependendo do horário. Já tá virando besteira, sabe por quê? Porque você faz o pedido, aparece um valor. Aí quando você termina a corrida, Chicão, às vezes é o dobro. Verdade. Não, então, mas sempre assim, na tarifa dinâmica diz que antes, na hora da própria corrida, quando tu chama, já está dizendo preços mais altos do que os populares. Sim, então, mas não dá o preço. Dá o preço. Não. Eu já tomei tombo no 99 táxi, no Uber. 99 táxi eu não tenho. Eu tenho Uber. Já peguei o Uber e o Uber... eu tenho uma corrida do aeroporto, que era R$13,88, em frente à minha casa, deu R$21. E não dizia, era R$13,88, eu peguei, deu R$21. Mas não pode. E eu não sei qual é Não, tem que reclamar. Mas tem que reclamar direto. Reclama. Sabe o que acontece? Eles devolvem. É impressionante. Eles dão um gancho no motorista. Tô te dizendo. Devolvem. Sabe o que eles fazem? Eles compensam na próxima. Mas o motorista não tem crédito. poder nenhum. Como não tem poder nenhum? O motorista não tem poder nenhum. Quem determina tudo é o computador. Na verdade, fecha o computador. O Uber sempre coloca no próprio aplicativo que a tarifa está mais alta do que normalmente. E realmente tu olha a tarifa, daí tem os 3 tipos ali, tu diz, realmente, da minha casa até a escola de balé é um X valor. Agora, realmente está mais alta a tarifa. Mas é por causa do horário. Exatamente. Não, mas aí já aparece a tarifa mais cara. Exatamente. Porque o errado é você ter uma tarifa aqui, quando chega e desce do carro, Não, mas aparece uma eu falei da cartelização quando você pede e o cara vai. Mas daqui a pouco ele cancela porque o outro aplicativo chamou ele para uma tarifa maior. Isso aí fica também mal. acontece. Os motoristas fazem isso. Fazem isso. É verdade. Bem comum. É bem comum. Agora, Eles vai avisam trabalhar assim, para um aplicativo só, não vai acontecer mais. Isso é verdade. O único aplicativo que nunca me deu problema. Mais de uma vez. O único aplicativo que nunca me deu problema, ele é um pouquinho mais caro que os outros, sempre R$1, R$2 mais caro, mas nunca deu problema. O preço que vem ali é o Eu só é o pego o táxi Cabify. normal, esse que passa na rua, que tem parada aí. Esse é o táxi que eu Mas pego. esse aí é o maior mandrake, tu já Mas quem sai mandrake? pagando. Mas não me interessa. 6 Não me pila de interessa. cara nas Mas bandeiras. eu não tenho confusão nenhuma. Eu entro no táxi, pago o camarada ali. Ele Mas bota não é assim. fashion, ele é Mas laranja. como não é também. fashion? Não é coisa de fashion. Ele tá obcecado por essa palavra. Não, fashion. quer ser ratão, então. Mas se eu for um ratão, pelo menos eu cabeça. Olha, a propósito, os mais elegantes da bancada de hoje, Magda, adorei o look, são a Magda e o Chicão. Adorou o look da Magda e o Chicão é super fashion. Abraços, Lidse. Chicão tá com um casaco de bardo. Casaco de quê? Bardo. O que é bardo? De trovador. Mas o que é casaco? Isso é um elogio que eu estou lhe dando. Muito obrigado, seu Mário. Mas eu vou ter que estudar esse elogio, porque eu não conheço. Eu tenho até medo. Fala, deixa a Alice falar. Mas olha, chamou de abobar do outro. Mas não é abobado. gente que tem Eu não vi nada de direito. abobado na Magda. Eu fico ofendendo o seu Olha amigo. só, olha a cara Eu dele. tenho uma pergunta. Olha aqui no WhatsApp, eu tenho até uma pergunta aqui para Alice, tá? Vai chegar aqui, ó. Primeiro, a Sandra Souza, de Uruguaiana, tá dizendo que é uma bobagem essa história de proibir sacolinha, que ela usa sacolinha para colocar lixo. Então é uma coisa pela outra. Todo mundo usa. Aqui, a Patrícia Salles, de Carazinho, diz o seguinte: boa noite, bancada. Poderiam repetir o nome do filme baseado no livro do Saramago? A Cabana também foi baseado em um livro. Só para comentar, abraço, professora Patrícia. O nome do filme
a gente falou sobre 2 filmes, né? O Ensaio sobre a Cegueira, Esse que é um filme de Ensaio 2008, que é maravilhoso, que a Alice penso. Braga participou, mas a gente falou também de um filme que foi lançado ano passado, que é A Cabana. Onde ela queria saber do É o ensaio ensaio sobre a sobre a cegueira. cegueira. Ensaio sobre a Esse, cegueira. esse livro deu ao Saramago o Nobel de Literatura. Esse livro. É verdade. O Magda, eu posso xingar umas pessoas aqui? O que eu fiz pra ti, Gustavo? Mas por quê, hein? A Outro gente tem lá já- tanto... Deixa Não, mas primeiro a o que eu Alice fiz pra ler ti, uma... Gustavo? Deixa a Vai chamar Alice... de bocó agora. Deixa a Esse é Alice, bobagem. deixa a Alice ser ainda educadinha com os nossos telespectadores, depois tu entra carroceiro. Vamos, Alice. Tem um recado, O carroceiro. um recado para os estudantes, porque estão abertas inscrições para o ProUni, que é o programa do governo que oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Em todo o país são mais de 174 mil vagas e só aqui no estado são mais de 12 mil bolsas. Mas para quem quiser se inscrever nessa edição do segundo semestre do ano, tem algumas regrinhas. É preciso ter participado do Enem de 2017, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas, não pode ter zerado a redação e só podem participar alunos brasileiros sem curso superior. E quem tiver interesse, pode acessar o site do programa, que está aqui no link, Tá ali, tá no vídeo. e ali, ó. conferir todas as regras. Tá ali, www.siteprouni.mec.gov.br. Isso, e as inscrições se encerram agora, nessa sexta-feira. Boa, Sabe boa o que ideia. me impressiona, Gustavo? Nós estávamos discutindo até agora aqui, isso é para quem vai fazer o 3º grau, que alguém zere, que alguém chegue ao 3º grau e zere. Sim. A prova. Sim. Como é que chegou Senhores, no como é que terceiro chegou, grau? como é que se candidatou ao 3º grau, zerando uma É redação? tristeza. Não, esse é um educação. retrato. São os Retrato. contatos imediatos. É o grau. retrato da educação no Brasil, né? É um retrato. Nós somos uma várzea da Coisa várzea. Ah, é impressionante. verdade. Olha aqui, ó. Olá, Magda. Até o momento me identifico bastante com as opiniões do Ruschel. Ele consegue argumentar ponderando os prós e contras, sem trazer as questões para o lado ideológico, como muitas vezes percebemos nas opiniões do inteligentíssimo Vitorino, claramente tido como um liberal fanático. Privatização sem concorrência ampla, sem estudo do valor de mercado da estatal, é pôr dinheiro público fora. Atenciosamente, Anderson Antunes de Bento Gonçalves. Ah, eu aceito a opinião Pois do é. Anderson, ele foi educado, Pois ele foi, deu a muito opinião educado. dele. Só Não, que, ele te acha inteligentíssimo. só que assim, Anderson, é um fanático. a minha posição é a seguinte: É tipo Tim Tony. empresa pública tem que ser avaliada com assessoria técnica dos tribunais de contas e vendida. Eu acho que a máquina pública em países de primeiro mundo é educação, segurança e saúde. Esse é o tripé da máquina pública. Todo o resto só se justifica como fim em si mesmo. Por exemplo, uma grande companhia aérea que dá lucro e proporciona passagens baratas para a nação. Ah, bom, muito bem. Então, a JAL, que é a companhia aérea japonesa. Você sabia que os japoneses com passaporte japonês, pagam passagem muito mais barata que pessoas de outras nacionalidades quando viajam pela JAL? Então, essa é uma empresa de interesse do governo japonês e que dá retorno aos japoneses. Aí eu pergunto para você, a maior empresa brasileira de todos os tempos, que é a Petrobras, o que nos deu até hoje? Não deu autossuficiência em petróleo, não nos deu gasolina barata, ela só enriquece político ladrão, corrupto. E, claro, é uma grande empresa para os seus funcionários, porque paga salários maravilhosos e em dia. Aí eu pergunto para você, qual é o interesse que eu tenho como cidadão brasileiro em pagar a conta da Petrobras? Gasolina a quase R$4. Por quê? Essa pergunta que eu deixo no ar. Eu também sou contra sair privatizando e vendendo tudo, mas muita coisa tem que se mudar de filosofia. E me permita questionar você, eu não sou um liberal, eu sou um cidadão que paga Olha aqui, o os cidadão, impostos. quero te dizer uma coisa. O Samuel Dario da Silva, ele manda um e-mail falando sobre isso. E ele diz o seguinte: o maior problema das privatizações é a forma como é feita e o porquê. A FEE, por exemplo, vai ser privatizada e o governo já contratou uma terceirizada para substituí-la por um valor superior ao que a FEE custava aos cofres públicos. Não, isso eu preciso ver. Mas é o que todo mundo diz. É a informação Sem que contar tem. o sucateamento das empresas públicas que ocorre em função dos interesses escusos.
Bom, aí nós temos que ouvir, então, o secretário de Planejamento, o secretário Não, de e é Fazenda do verdade Estado... que eles contrataram uma outra por Sim. Segundo eu sei, contrataram uma empresa que custaria por mês metade do que custa a FER. Não. O que custa a FER. Assim como tem também a Procergs também. A Procergs dá lucro. Sim, claro, cobra 3 vezes o que o mercado cobra para prestar serviço ao governo do Estado. Então tem que dar uma olhadinha, acabar com essa libidinagem. Eu repito, segurança, saúde, educação, sabe, infraestrutura, é isso que o poder público tem que ter. Agora, o poder público tem que ter gráfica, tem que ter zoológico, tem que ter jardim botânico. Tem zoológico? Tem. Zoológico Sapucaia mas é você que paga a conta do zoológico, amigo. Eu não vou no zoológico. Sim, mas você paga o Vocês podem não me deixar sair depois. É um passeio extraordinário. Tudo magro lá. Não, são muito bem tratados, Chicão. Se tu não foi lá, como é que tá falando dos animais? Deveria ter ido, porque o filho do Lula era cuidador de animais de zoológico e tá milionário, é verdade. Tá milionário. É mesmo, né? O cara... Viu? Tu perdeu uma bela boca. É verdade, o cara catava amostra de elefante. Que isso, Gustavo Vitorino? Vitorino é um grande advogado. Mas ele cuidava das elefantes. Pra falar essas coisas escatológicas. Uma bostinha é a E Gustavo Vitorino, por favor, as pessoas estão jantando. Estão almoçando, jantando agora. Olha aqui, ó, acho que eu tenho uma perguntinha para ti sobre aplicativos. E os passageiros que pedem mais de um aplicativo e quando um dos motoristas está chegando, outro de outro aplicativo é cancelado a 50 metros do passageiro. Paga-se uma multa. Paga-se o passageiro. A multa vem. em alguns é R$5, outros é R$6. R$5, R$6, dependendo do aplicativo. Dependendo se não passou 5 minutos. Porque se for menos de 5 minutos, daí não se paga multa nenhuma. Até 5 minutos tu pode cancelar. Exatamente. Passados 5 minutos, o cara confirmou. Também, né? Que o cara confirmou, tu não pode. Mas normalmente os aplicativos estão perto, né? Não sei. Nunca aconteceu demorar mais de 5 minutos. Posso ler mais uma aqui? Olha, boa noite, Carla. O Ruschel, quando faz os comentários políticos do Vitorino, ele sempre faz questão de dizer que é imparcial. Será que ele é de ideologia de esquerda e não quer assumir? Pergunta o Ricardo de Porto Alegre. Excelente, Ricardo, excelente a pergunta. Eu, desde que vim para cá, tenho procurado fazer comentários estritamente técnicos. A credibilidade minha eu vou emprestar para quem eu confiar. No momento eu não confio em ninguém. Eu não consigo chegar e dizer assim, como respeito, Chicão, vou votar no Bolsonaro. Eu não consigo chegar aqui para te dizer, vota no Bolsonaro, e 6 meses depois ele dá uma aprontada e fico eu com cara de tacho. Eu, no momento, tenho 35 anos de advocacia, zelo por esse meu conceito e, volto a dizer, não consigo defender publicamente ninguém. Portanto, por isso que eu defendo. Estávamos fazendo uma análise técnica desse assunto, Gustavo, uma análise técnica, foi dada uma liminar, a matéria irá para plenário, depois será votada por todo, e eu quero trazer informações para que tu conclua. É muito mais importante para ti o que tu vai concluir com as informações do que o que eu penso. Né? Agora, que eu não empresto a minha credibilidade para ninguém dessa turma, seja ponta direita, ponta esquerda, por isso que eu fujo um pouquinho dessa discussão aí. Espero ter me clareado pro... Como é o nome dele? Ricardo. Ricardo, espero ter esclarecido um pouquinho, Ricardo. Dona Magda, o pai Paulinho mandou um cabrito para mim, agora que ele vai matar para fazer uma proteção para mim. Tá aqui a foto do cabrito. Pô, eu pensei que... bem marrom o cabrito. Ai, coitadinho. Eu pensei que ia fazer um churrasco. Não, churrasco pode vir depois pra ti. Parou, não se faz isso, gente. Vitorino só quer comer, Dona Magda. Hoje aconteceu mais um episódio triste da gestão pública brasileira que mostra a faceta e o processo de degeneração ética e moral que nós atingimos. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, que conseguiu cassar a liminar na Justiça que determinou um aumento máximo de 5,72% para os planos de saúde. A ANS conseguiu cassar essa liminar em instâncias superiores e aplicou um aumento de 10%. No ano passado, o aumento foi de 13,88%. No acumulado, atinge quase 26% de aumento em 2 anos dos planos de saúde. A ANS há muito tempo precisa ser investigado o seu conselho e as suas ligações com as operadoras de plano de saúde. Há muito tempo que o governo federal, a Justiça, o Ministério Público, o diabo carrega a mãe do Badanha, a ONU, a NASA, tem que investigar a ANS. Porque a ANS está matando
A ANS está assassinando dezenas, centenas, milhares de idosos aposentados que não vão ter mais como pagar o plano de saúde. É uma porque forma de ela matar as aumentou pessoas. em índices acumulados acima de 25% nos últimos 2 anos, quando nós tivemos uma inflação acumulada de apenas 6,1%. É criminoso o que a ANS está fazendo e ninguém faz nada. E o que é pior, agora teve a guarita da justiça, porque a liminar foi cassada com o fundamento dado por um magistrado, por um desembargador, de que era algo técnico. Gente, esse é o pretexto, o fundamento mais sem noção, desculpe, senhor desembargador, mais sem noção que eu já vi. Porque reajuste de plano de saúde é de interesse social. Nós temos um país com a saúde pública falida. Os planos de saúde não podem fazer o que quer com o país. E parece que eles, além de dominar a ANS, parece que agora contam com a boa vontade da justiça brasileira. Portanto, nós teremos, em breve, dezenas, centenas, milhares de idosos parando de pagar o plano de saúde porque não conseguem acompanhar o reajuste das prestações e morrendo. Porque esses é que fazem o cálculo atuarial e que fazem com que o plano de saúde cobre o valor. Se você tira a despesa, porque os novos pagam pelos velhos. É assim que funciona, é um cálculo atuarial. Ao alterar isso com a batuta da ANS e com, infelizmente, a complacência da justiça brasileira, nós estamos assassinando, repito, milhares de velhinhos que vão ter que migrar para a saúde pública e, com isso, morrer. Parabéns, senhores conselheiros da ANS. Os senhores hoje acabaram de assassinar mais de milhares de velhinhos brasileiros. Isso não se chama democracia, isso se chama cleptocracia. Dona Magda, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu gostaria de falar da delação do Palocci. Sim. Na verdade, o caso dele veio para o TRF4 aqui para julgar a apelação da condenação dele, da grande condenação dele. E o ministro desembargador que recebeu essa apelação, ele suspendeu por 3 meses essa apelação porque está em andamento essa delação do Palocci. Nós já discutimos aqui na bancada, assusta um pouquinho porque o que vazou é que ele traz notícias ali, dados, informações de pessoas importantíssimas, especialmente os 2 últimos presidentes deste país, que poderá trazer uma verdadeira revolução nas instituições, né? Então, mais que isso ainda, já está confirmado de que não foi negociado nenhuma redução de pena, que isso poderá ser feito depois na aplicação dos inquéritos daquilo que pode se originar da delação dele. Então, assim, ele não combinou nada e entregou. Então, agora, se aquilo ali originar os inquéritos e condenações, ele poderá negociar uma redução desta sua pena. Então, o TRF4, preventivamente, suspendeu por 3 meses até que a delação dele se torne pública, se tem acesso às informações dessa delação, para que então possa se julgar esse processo dele. Já o José Dirceu tem 5 dias para se apresentar ao juiz Sérgio Moro e ele que deve definir quais são as medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica e tudo mais. Palhaçada. Essa é a palavra certa. Palhaçada. Marli Barcelos. Bom, a dona Magda, quando iniciou o programa, ela abriu falando dos políticos, aliás, dos artistas que querem fazer novamente o showmício, né? Não, são os representantes dos partidos que querem fazer showmício. O PT, o PSOL e o PSB. Os artistas estão pedindo ao Supremo a volta dos shows, aqueles shows lá que eles participavam e quem paga no final somos nós, né? Todos esses shows milionários, né? Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, todo esse pessoal aí dos sertanejos, né? Que estão fazendo esses shows, né? Então, fizeram essa apelação, uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente para conseguir isso aí, para a volta do show. Já que foi liberado, pode fazer chat, pode fazer comentários e tal, eles estão no direito deles, né? Aí fazer o showmício, fazer propaganda política, né? Acredita quem quer. E quem tiver mais dinheiro, senhor Vitorino, é aquele que vai ter mais shows e, consequentemente, talvez tenha mais sucesso nessa empreitada que vai ser a eleição. 80% da bancada vai ser reeleita. Mas, seu Mário, eu concordo. É verdade. Eu concordo. A lei foi feita para reeleger. O senhor fala,
Mas eu acho que esse esquema do showmício já não é o grande atrativo para o eleitor, não é mais isso aí. Eu acho que a internet é mais forte agora. Mas isso foi na em internet, outras eleições, eu acho. Mas põe na internet. Mas os artistas são preocupados em receber os seus Não, cachês. é outra coisa. Agora, o efeito showmício eu acho que não é tão grande. Não, mas vai Sabe ter. que o seu Eduardo Silveira, ele insistiu 2 dias comigo e eu não consegui trazer a matéria porque tá difícil introduzir um assunto nessa bancada aqui, uma bancada farta, né? E com pluralidade de assuntos. É difícil. E ele queria exatamente... E vai continuar sendo cada vez mais difícil. Vamos lá. E ele queria exatamente, seu Marne, repercutir isso, porque a eleição de Tocantins foi foram 2 coisas que assustaram. Primeiro, a abstenção, que foi extraordinária, números acima de qualquer média, e reelegeram os mesmos entre Esse é o nosso problema. Então que isso poderia ser o do presidente da Assembleia, que era o presidente da Assembleia. Então que isso poderia ser uma sinalização exatamente do que nós dizemos aqui, que acabará havendo um desconforto da população não indo votar, e aqueles que forem o farão nos mesmos. Eu acho que a abstenção do voto, o voto em branco, anulação, sei lá o quê, ela só tem um caminho, ela favorece o PT. Até que me prova o contrário, porque o PT não vota em branco. O candidato, o manifestante, o cara que é petista, ele é doutrinado para votar. Ele sempre vai votar. Agora, se nós deixar aqui o voto facultativo, todo mundo vai passar o fim de semana na praia. Mas é óbvio. Óbvio. Não, o voto não é facultativo. Não, mas só para não prestar um desserviço, né? Se for, é óbvio que as pessoas não vão votar. Assim, no Brasil, aqui o voto facultativo, eu não sei se daria 20% de votantes. A esquerda fica, porque ela não vai dizer, não tem dinheiro para ir para a praia fim de semana. Tem comprometimento com a ideologia. Agora, a direita é muito mimimi aqui, cara. Principalmente aquela direita do Parcão, que eu nunca fui. É uma direita muito socialite pro meu gosto. Vamos lá, Alice. Socialite é tu que ficou em casa querendo mudança, sem fazer nada, entendeu? Não foi pra rua. Não tá me chamando de socialite, não. Perdão um pouquinho, gente. Quer mudança. Ele vem aqui, rachou ela da esquerda. Não, aí pintou o chapéu. Não pintou, não é questão de chapéu. Eu acho uma injustiça. Quem foi lá, foi pro meio da rua, fez a sua parte, fez a sua manifestação, estava em busca de algo e acabou conseguindo, porque caiu um presidente da República. Teve uma legislação com a questão da ficha suja ou da ficha limpa. Então, assim, muita coisa foi feita com essas pessoas que tu tá dizendo que era de socialite que estava lá. Pode ser que muita gente envolvida, sim, que seja de uma classe um pouco melhor, classe A, B, C, estivessem lá no Parcão, mas fizeram a sua parte, Chicão. O problema da direita é que ela sempre... Mas não quer dizer que é direita. Ela glamoriza as suas manifestações. Ela sempre quer fazer uma manifestação no Parcão. Eu não acho legal isso. Mas, o Chicão reclama que ninguém faz nada. Aí as pessoas vão pra rua reclamar, ele critica as pessoas. Ele critica. E assim, já ficou... Do Grêmio, do mas Nacional. É que já ficou, Chicão, marcado que as manifestações de esquerda são na redenção. A suposta que tu fala direita, porque eu não sou de direita e estava no Parcão, eu me considero de centro, tinha que optar por algum lugar, achar algum lugar dentro da cidade, e ficou sendo o Parcão, e está bem representado, não é porque é no Parcão, no Moinhos de Vento, que é elite, não, é o nosso parque. Agora, é um parque que é frequentado por todos, um parque aberto, entendeu? Mas só queria que o Marne usasse da palavra da sabedoria dele uma coisa. Vai. Essa história de centro, Marne, não existe. Na história não existe centro. Outro é da direita, outro é da esquerda. Não pode ser centro, esquerda, Não, o centro é o mimimi, quer ficar no muro porque não quer se comprometer. Não é ficar no muro, Chicão. A pessoa tem que ser ou radical de um lado ou radical do outro para existir. O outro é republicano, o outro é democrata. Não existe no mundo inteiro. É a bipolarização. Achou na bancada aqui, Gustavo. Concorda comigo? Concorda comigo? Liga na favela. Tu concorda com isso? Mais ou menos. Bom, Marne, por favor, né, Marne? Sério. Um assunto sério. O outro concorda com um ou com o outro. Mas o outro não concorda com nenhum deles e eles estão... Mas eu quero saber, o Marne é de direita ou de esquerda? Eu tendo mais à direita. Tendo.
Mas tu é uma pessoa de direita? Mas eu já fui muito de direita. Agora Ele é direita. Eu sou de direita. Eu sou de direita, então. Tá, eu sou super direita. Tu é de Porque já me direita, chamaram até de mas comunista sobre isso. eu quero saber o seguinte, tu és de direita. Parem os dois da família. És a favor ou contra o aborto? Mas A é mulher que- tem que decidir. Ah, viu? Não, mas já sabe não é que uma aquela possível. faz? Não, Ela te dá Mas um eu terapeuta. Mas é óbvio, vamos fazer o quê, né? Dado não óbvio. significa que o cara tem derrubar o Não, existe uma ideologia de Não, direita. ela Mas quis é derrubar isso, o é o que eu nunca quero te completa. mostrar. Tu Ela nunca nunca é. completa. Mas então, Chicão. Nem sempre a Magda, direita e a esquerda, quase termina a eles feira. concordam com tudo. Eu tô esperando a hora da xepa, que tudo é mais É barato. exatamente isso que eu quero te mostrar. Não vamos usar o Mani Mani como instrumento aí das suas ideias. Essa é que é a verdade. Vamos já para um momento zen no nosso programa. Alice vai dar uma notícia. Eu não sei se alguém chegou a ver, chegou a entrar no site da prefeitura aqui de Porto Alegre entre ontem e hoje, mas ele foi hackeado, né? Ah, eu soube isso. Isso, quem entrou lá durante o ataque se deparou com uma imagem alterada da bandeira do Brasil, junto a um fundo preto com uma mensagem contra a corrupção no Brasil. O portal ficou fora do ar durante 24 horas e voltou a funcionar na tarde de hoje. Os técnicos da Procempa fizeram uma varredura, um procedimento considerado padrão para normalizar o sistema. Segundo relatos, a página ainda apresenta instabilidade no direcionamento para algumas notícias. A Procempa não identificou o que causou a vulnerabilidade para o ataque, mas garantiu que aumentou a segurança no sistema. Acho bom, né? Porque não pode ser. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que desde o início do programa eu recebi a informação, e aí a gente hoje tem muitos assuntos e vai discutindo. É com muito pesar que eu recebi a notícia que a Marina Conter faleceu. Marina Conter faleceu nesse dia de hoje. Marina Conter, que além de ser uma pessoa da comunicação de muitos anos, trabalhou na Piratini, sabe, com Margarida Espessato, todas aquelas coisas. A Marina Conter, durante alguns anos, dividiu um programa comigo, com a Tânia Carvalho, com a Liliana Reide e com a Aninha Comas, que foi o Guaíba Feminina. Foi ali que nós conhecemos a Marina, que era uma pessoa, assim, excepcional, meiga, querida, não levantava a voz para nada. E um telespectador ligou para cá hoje para nos dizer que ela tinha falecido. E ela é uma pessoa muito generosa, ela tem filhos músicos, enfim. E eu confesso a vocês que amanhã eu devo saber alguma coisa, mas eu fiquei muito triste. Com certeza. Né? Perder um colega é sempre ruim. Ela foi uma personalidade da televisão, Foi, é verdade. calma, colocava bem a voz. Me lembro, E bonita, né? Muito bonita, muito bonita. O senhor Adilson manda um recado aqui para Alice. Ele diz: Gustavo, alguém precisa avisar a novata que, se ela quiser falar, precisa abrir a boca e se atracar de unha e dente para garantir o bife. Senão esses tratores aí passam sem dó por cima. Então, dona Alice, o senhor aí está dando um recado para a senhora. Falando em tratores, Atropela. Não é sou, eu não terminei de falar. Eu não sou trator. Não é. Trator Eu não terminei de falar sobre o aborto. Com licença, o Marne Barcelos está falando. Eu não Sabe, terminei Tonino, de parou? falar sobre o aborto. A minha opinião é que a mulher deve decidir. A mulher é que deve decidir. Também acho. Fazer uma pesquisa, fazer um plebiscito, que as mulheres participem, que elas decidam. A mulher, ela é dona do seu corpo. Mas Exatamente. problema religioso é outra coisa. É outra coisa. O senhor Ruschel qualificou e classificou de uma forma precisa. Problema religioso é outra coisa. Tem que ver a saúde da mulher, o que está em primeiro lugar. O bem-estar A mulher dela. é que tem que decidir. O homem não tem que decidir isso aí. Ela tem que decidir isso antes de partir pra sacanagem. Porque tá cheio na farmácia da esquina de contraceptivo, Atenção, ó. camisinha, Esse aí camisinha. Então, assim, É só mulher culpada. Assume, os dois têm que assumir a responsabilidade. Mani. Sim, sou contra o aborto. Mani, É crime. Mani, Sou contra o aborto. Mani, E não nós tem não nenhuma religião na história. Conhece alguém que tira? Conhece alguém que Vá tira? aprender a não comer 10 vezes a minha perna. Não convida para Esse assunto foi discutido na Não, bancada. ainda bem que quando as pessoas não estão Esse entendendo assunto foi discutido na absolutamente bancada nada. e originaram dezenas e dezenas Posso de falar e-mails do sobre ele. Mas aniversário um que eu desse achei, dia? Mas assim que eles achei calarem a boca. apropriado, eu queria responder aqui. Se quem abortasse fosse homem, já era lei nesse país. É há muito verdade. Agora o Vitorino é um gênio. Ah, muito bem. Então, agora gênios. Não dá carona pra ele Que hoje. se calem os gênios e deixem o Marne falar. Nós vamos jantar junto lá.
Primeiro... Não, querido. O quê? Que ele quer ir junto com a tua namorada? Ele tá fora? O desrespeito é total. O desrespeito é uma coisa marcante nesse programa. Eu não sei como as pessoas veem isso. Eu não sei. Não sei como as pessoas veem isso. Eu acho de uma boa. As pessoas me dizem assim, eu assisto às 7h15 de madrugada. Sou vitorino de uma agressividade com palavras chulas, uma coisa horrorosa. Helen Keller foi uma escritora, uma feminista, uma ativista americana, comentarista, foi uma das mulheres que sofreram dentro do esquema dos Estados Unidos no início do século passado, né? Do século passado, nós já estamos em 2018. João Guimarães Rosa, grande Guimarães Rosa, Sagarana e tantos outros sucessos da literatura brasileira. E eu imito muito o Guimarães Rosa, já contei para vocês a história, perguntado ele, aquela figura fantástica, quantas línguas ele falava. Ele disse, depende, 10 ou 11, desde que eu tenho o dicionário. E eu sou exatamente assim, um monte de livro, desde que eu tenho o dicionário. Parou de Não sei, aí problema dele. Vladimir Herzog, jornalista que morreu na cela do DOI-CODE em São Paulo. Aquela fotografia dele pendurado na grade da cela. Né? Suicidaram ele. Aquilo foi uma das coisas mais horrendas que eu vi na minha vida. Essa fotografia, o filho dele horrorizado, foi uma das piores coisas que aconteceu na época da Revolução. Zezé Mota, minha querida Zezé Mota, completando hoje 74 anos de idade. Espetacular. Isabela Adjani é uma atriz francesa lindíssima, completando hoje já 63 anos de idade. Mais velha que tu está. Ollanta Humala, político peruano. Político peruano, foi presidente daquele país, estava preso até dias atrás. Preso. Né? Foi preso também, né? O Wagner Moura, eu estou impressionado com a idade do Wagner Moura. 42 anos só. É um garoto, é um menino ainda. São esses os aniversariantes. Eu sou uma menina ainda. Não, é mesmo, imagina. Eu tenho a mesma idade. Vou fazer As pessoas têm idade. O Wagner Moura está investindo na carreira em Hollywood. Sim, fala inglês com fluência. Ele fez vários filmes já. Tô aqui pra trabalhar, dona. Não tô aqui pra brincar. Eu tô aqui pra trabalhar. Eu sou um fomentador de notícias. O nosso amigo gosta de falar. O Vitorino falou que tu é fominha. Ah, não, tô sendo criticado. Só porque o Chicão não precisa de carona, na minha carona hoje, já se virou. Já se mandou. Mas tu é vendido, Tu acha que eu tô pelo bife? Tu é vendido. Eu que nem esse programa, eu tô pelo cachê e mais um Uber. Tá vendido já. Só porque hoje quem vai dar carona é na hora. Terminou o caso. Que decepção. Na favela, porque tá demais. A favela tá inquieta. Antes da notícia, eu já quero marcar uma reunião aqui, a turma. Nós temos que voltar a se unir, pessoal. Tem que ser de grupo. Tem que ser de grupo. Ninguém entende nada. Muito bem lembrado. Na verdade, o ministro Fachin quer levar ao plenário a votação da delação da JBS. Da rescisão da JBS. Como se viu, a JBS fez aquele primeiro acordo de delação e ali no meio... Pois não. A produtora disse que é muito STF. Não, a produtora está mandando sentar direito. Não tem nada que ver com o STF. Podemos consultar a produtora? Podemos consultar a produtora? Continua com o teu Seguimos. Continua com o teu assunto. Não dá bola para ele que ele foi mal educado contigo. Pois não. Então, voltando, na verdade, a JBS fez aquela delação em troca de alguns favores, como a sua isenção total de responsabilidade criminal, e no meio, no curso, se descobriu que foram omitidas algumas informações. Então, o Janot, já em 2017, propôs um inquérito para rescindir essa matéria. Ela evoluiu e agora chegou na ministra Raquel Dodge, então ela tem 5 dias para se manifestar perante o ministro Fachin e ele vai levar a plenário uma condição que é seríssima, porque será um caso de rescisão de delação, uma delação que praticamente fomentou vários e dezenas de condenações da Lava Jato, porque eles podem ter omitido, mas eles contaram muita coisa ali. E se abrir o precedente também de rescindir uma delação, isso poderá acuar outros delatores. E eu lembro sempre o delator do Rio de Janeiro, que oportunizou mais de 50 condenações, aquele tesoureiro do nosso governador lá. Então é importante. Então se aguarda isso, mas será pelo plenário também do STJ, do STF. Muito bem. Alguma informação mais? Tem uma exposição fotográfica do TRF4 que está acontecendo em Porto Alegre sobre amor e diversidade. Vai ficar disponível até essa sexta-feira.
A proposta é observar o amor e suas diversas formas de expressões, promovendo o reconhecimento da beleza que existe na diversidade. A atividade é aberta ao público. Muito bem, então o TRT... E ela tu não vai xingar porque te xingou a mim, também... Que não xinga ela. Que não xinga ela, que discordou do assunto. Não, mas foi o Vitorino. Foi o Vitorino. Tem uma pergunta para o Chicão. Carla, por gentileza, pergunte ao senhor Tofani os 4 favoritos, na opinião dele, a ganhar o Mundial. Abraço, Rodrigo. Vocês eu já acho. Que eles vão tirar fora do mundo. Não, eu acho que vai ganhar essa Copa do Mundo. A final vai ser México contra Portugal. Eu acho também. Também acho. Acho que o Brasil não vai até o final. A Argentina está pela bola 7, a Alemanha foi. Chicão, essas perguntas, o tom que a dona Carla está lendo, eu estou vendo alguma zombaria. Sabe por que é zombaria? Porque as pessoas não têm atitude, elas não entendem. Então, como é que vai fazer uma Copa do Mundo sem elencar 8 favoritos? Faz parte. Quer só do 1 ou 2? Quais são os 4? Ela te perguntou. Olha, ela tá Nós temos no Brasil, tem Brasil, tem Argentina. Se não tem Argentina, tem França, tem Bélgica, tem Inglaterra e Espanha. Tá. Sempre vai ser esse. Não vai ganhar Senegal. Para mim, o favorito, pelo que eu vi até agora... Não se entende todo mundo. O favorito que eu vi até agora, para mim, é o Uruguai. Ele está jogando pragmático. Tem alguma opinião sobre o Mundial? O Uruguai. Eu não estou tendo tempo para acompanhar ainda. Mas estou torcendo pelo Brasil. Claro, ele é brasileiro, ela está correta. É verdade, ao contrário de outras coisas aí, né? Pela Argentina. Isso, que torce outras Eu posso gostar dos irmãos. Eu não torço contra o Brasil, não pode gostar de irmãos. Só que a minha seleção... Olha aqui, boa noite, bancada, diz o Gilmar Haddad da Silveira. Ainda bem que a Alemanha saiu. Não vamos ver mais o técnico da Alemanha comendo meleca. Eu achei boa também. Mas é o estilo dele. Não, mas o pior é a meleca. Mas ele vai fazer o estilo dele em casa, né? Vai fazer estilo. Quanto é que ele ganha? Quantos euros ele ganha por mês? Ele deve ganhar uns 200 mil euros por mês. Ele ganha em dinheiro. 2 milhões de reais a Mercedes. Olha o Anderson Antunes, nosso telespectador, que estava sumido. Aí ele diz, quanto tempo? Ainda lembram de mim? Meus horários de trabalho estão me impedindo de assistir o programa na maioria das vezes. Gostaria de falar sobre o futebol argentino tão venerado pelo Chicão. Jogadores argentinos de futebol sempre tiveram atitudes demasiadamente antidesportivas, sobretudo em jogos decisivos. É uma cuspida na cara, uma pisada no tornozelo do adversário, entre outros tipos de provocações. Esse tipo de comportamento já trouxe, historicamente, grandes vantagens aos hermanos. A mais conhecida delas, o gol antológico, tido pelos argentinos como a la mano de Dios. Com a utilização do VAR, isso acabará ou certamente diminuirá. Muito embora tenha o jogador mais diferenciado do planeta, Messi, os argentinos terão que passar por uma transformação cultural de seu estilo de jogo. Isto significa jogar tão somente futebol. Anderson Antunes, de Bento Gonçalves. Eu concordo com ele, mas isso é um estilo argentino de jogar futebol. É um estilo, vai bater o escanteio e segura o jogador pelo calção. E o cara não consegue se impulsionar. O Figueiredo fazia isso porque Veja que o pênalti que o Mascherano fez, para corroborar o que disse o nosso telespectador, o pênalti que o Mascherano fez poderia ter causado a desclassificação da Argentina. E o pênalti foi injusto, não foi eu concordei contigo, mas eu estou dizendo, ao ter esse risco, ter esse ímpeto aí que tem o argentino. Posso ler aqui o pensamento do dia? México ganhou da Alemanha, Alemanha ganhou da Suécia, Suécia ganhou do México, México ganhou da Coreia, Coreia ganhou da Alemanha. Enfim, mas estava certa. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mas essa foi muito inteligente. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, desejando a todos vocês uma boa noite e que amanhã estejamos juntos logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.